Olá pessoal, começando mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Nessa videoaula nós vamos continuar o assunto de sistemas fotovoltaicos autônomos, mais especificamente vamos falar de controladores de carga. Na última videoaula a gente começou falando das baterias, Eu fiz uma introdução aos sistemas autônomos, falei das baterias e agora nós vamos começar a falar dos controladores de carga. O controlador de carga ele é um dispositivo eletrônico que ele faz a correta conexão entre o painel solar e a bateria. Então ele é uma interface entre os dois. E a função principal dele é controlar a carga da bateria, impedir que ela se carregue em excesso e que ela se descarregue em excesso também, porque qualquer um desses fenômenos aí vão causar defeitos na bateria, então o controlador de carga tem essa função de proteção. Nesse diagrama vocês conseguem ver essa conexão, como que ela é feita. Está mostrando aqui na tela um controlador de carga padrão, assim, simples, com tem display, então não é tão simples assim na verdade, e ver que todos os elementos de um sistema fotovoltaico autônomo estão ligados no controlador de carga o tempo todo. Então você tem um local para você conectar o painel solar, um outro local para conectar as baterias e um outro local para conectar as cargas. Então aqui não está aparecendo um inversor porque a gente não está falando dele, mas se tivesse cargas de corrente alternada nesse sistema, teria que ter um inversor aqui ainda. Então ele é um item obrigatório em sistemas com baterias. Tem alguns sistemas que não usam baterias, mas eles são um pouco mais raros, a gente volta a falar deles depois no futuro. Vamos falar agora de algumas características que os controladores de carga têm que ter. Então, uma das principais delas é a proteção contra a sobrecarga da bateria. Quando você carrega uma bateria de chumbo ácido, ela vai carregar ali até uns 14,4 volts e 15,5 volts, fica nessa faixa. Então, ela não pode receber tensão acima desse valor, porque pode causar defeito. É claro que cada fabricante vai especificar a tensão da sua bateria, mas não pode passar desse valor assim em média. Então o controlador de carga tem que impedir que essa tensão chegue até a bateria, até porque os módulos fotovoltaicos geram tensões geralmente maiores que essa. Mesmo os módulos pequenos de 36 células vão gerar ali próximo dos 20 volts, então o controlador de carga tem uma função muito importante. Em nenhum momento o sistema fotovoltaico autônomo com controlador de carga, a bateria pode ser alimentada diretamente pelos painéis, porque como eu disse, essa tensão fica muito maior do que deveria e vai causar defeitos na própria bateria mesmo. Outra coisa importante é que tem alguns sistemas que operam conectados direto, o painel ligado na carga diretamente, mas são sistemas simples. Por exemplo, muito comum são as baterias com bombas de irrigação, por exemplo, ou bombeamento de água em geral, para alimentar gado, e entre outros fins. Esse tipo de sistema, basta ter sol que essa bomba tem que funcionar. Então existe um sisteminha muito simples ali para evitar tensões muito altas na bomba, no motor da bomba, mas de forma geral, tem sol, a bomba está funcionando. Então, se você tem um sistema fotovoltaico que precisa funcionar quando não tem sol, seja à noite, seja no momento durante o dia que esteja chovendo ou com o tempo nublado, necessariamente ele vai ter que ter a bateria. E a bateria é importante também, porque o painel fotovoltaico, como a tensão dele varia com a luminosidade, com a irradiação solar, ele vira uma fonte intermitente e de tensão variável, o que não é legal para várias cargas. Tem muitas cargas eletrônicas e inclusive motores também que não lidam muito bem com essas variações de tensão. Então a bateria é importante também porque ela vira uma fonte estável de tensão. Então em nenhum momento a carga é alimentada direto pelo painel solar, é sempre pela bateria. Então o painel solar alimenta a bateria e a bateria alimenta as cargas. Então mesmo quando você tem a bateria carregada, não tem como o painel alimentar diretamente a carga sem passar pela bateria. Outra funcionalidade, se existe uma proteção contra sobrecarga, que é o carregamento excessivo, existe também a proteção contra a descarga excessiva. Geralmente os controladores de carga utilizam uma tensão de 10,5 volts como referência para o entendimento de que a bateria descarregou já no seu limite, que é aquela profundidade de descarga de 80% que a gente mostrou na última aula. Vários fabricantes utilizam esse valor. Então, quando você compra uma bateria, você tem que comprar um controlador de carga que seja compatível com esse valor, porque se você comprar uma bateria, por exemplo, que não pode descarregar até 10,5 e o controlador de carga permite isso em pouco tempo sua bateria vai estar com defeito. E aí o que acontece é que quando a bateria chega nesse limite de tensão, que indica uma descarga excessiva, o controlador de carga automaticamente desliga o sistema. Então você fica sem alimentação de energia para preservar as baterias.
Outra função importante, que nem todos os controladores de carga vão ter, mas alguns mais modernos têm, é o gerenciamento da carga. A gente viu numa aula sobre baterias que a carga não é constante. Existe um período de carga mais pesada, com corrente mais alta e tensão mais baixa, e um período com tensão mais alta e corrente mais baixa, assim como o período de flutuação, que é quando você mantém a bateria com uma certa alimentação um pouco mais baixa, só para garantir que ela não vai sofrer autodescarga e vai estar com 100% de carga disponível. Alguns controladores de carga conseguem manter esse perfil de carga, conseguem controlar tanto a tensão quanto a corrente do sistema, mantendo o perfil que vai garantir a melhor vida útil da bateria. É claro que não é todo controlador de carga, mas hoje em dia isso é bem comum já. Alguns, vou mostrar para vocês exemplos mais simples, que ficam simplesmente ligando e desligando. Carrega, não carrega. E outros conseguem fazer esse controle mais efetivo. Controladores de carga podem ser associados. Vocês vão notar que controladores de carga eles têm uma corrente máxima. Geralmente não se escolhe o controlador de carga pela potência, mas sim pela corrente e pela tensão. É quase a mesma coisa pensar nisso. Se eu escolhi uma corrente e uma tensão, indiretamente eu escolhi uma potência. Mas isso não é tão verdade, não é tão direto nesse caso, porque geralmente controladores de carga trabalham com tensões variadas. Por exemplo, ou 12 volts, ou 24 volts, ou 48 volts, que são as tensões das baterias associadas em série ou individualmente. E geralmente ele trabalha com mais de uma tensão. Por exemplo, 12 ou 24 volts. Então você escolhe a tensão do seu sistema e a corrente é sempre a mesma. Por exemplo, tem um controlador de carga que trabalha com 10 amperes, mas com duas tensões diferentes. Então, quando ele está com 12 volts, 10 amperes vezes 12 volts, 120 watts. Mas com 24 volts, vai para 240 watts. Então, geralmente você escolhe uma tensão e escolhe uma corrente separadamente. E se você tiver um sistema em que as cargas são mais potentes do que o máximo que o controlador de carga suporta, você pode usar controladores de carga em paralelo. Com essa ligação, vocês vão ver na tela. As únicas questões importantes que você tem que tomar cuidado é o seguinte: os controladores de carga podem ser todos ligados ao mesmo conjunto de baterias. Então, no caso aqui, foi necessário dividir o conjunto em 3. Cada controlador de carga, todos os controladores de carga, na verdade, são ligados no mesmo banco de baterias, então todos contribuem para carregar as baterias. Cada controlador de carga é ligado em um conjunto de cargas específico, então as cargas não ficam em paralelo. Então você coloca a carga 1 junto a um conjunto de cargas que dê a potência do controlador de carga 1, conecta nele. Faz a mesma coisa para o 2 e a mesma coisa para o 3. Então as cargas ficam isoladas por controlador. E outra coisa importante é que os módulos fotovoltaicos também têm que ser divididos por controlador de carga. Você não pode ligar todos os módulos fotovoltaicos em todos os controladores ao mesmo tempo. Isso porque não tem como você garantir que a energia gerada vai passar por todos os controladores individualmente, dividido igualmente. Pode acontecer de um controlador receber a energia toda e queimar, por exemplo, e os outros dois ficarem sem carga nenhuma. Como não tem como garantir, você tem que fazer essa divisão também, ligar módulos individuais ou conjuntos de módulos individuais. Pode ser uma string, pode ter módulos em paralelo, mas desde que seja dividido por controlador. Por outro lado, todos carregam o mesmo conjunto de baterias. Por isso que a gente fala que eles estão em paralelo. A única questão aqui que torna esse sistema em paralelo é essa questão das baterias aqui. Vou mostrar para vocês os tipos de controladores de cargas agora, fazendo assim uma visão bem geral. Esse primeiro aqui é do tipo convencional. É um tipo geralmente muito simples e que ele só fica ligando e desligando. Ele não tem aquele controle de tensão mais apurado. Vamos entender essa imagem. Nós temos aqui um painel fotovoltaico gerando energia, ele manda essa energia para a bateria e a bateria manda energia para a carga. Então ele tem aqui duas chaves em série. Esse diodo é para impedir que a energia da bateria vá em direção ao módulo, caso fique à noite, por exemplo, e o módulo para de gerar energia, a corrente da bateria vai tentar ir para o módulo. Então o diodo serve para bloquear isso. Nós já falamos disso no passado, aí, bem recente. E como é que funciona? A princípio, imagine que está dando sol. Então a chave 1 e a chave 2 estão ligadas. A chave 1 permite que o módulo carregue a bateria. A chave 2 permite que o módulo, que a bateria alimente o consumidor, ou as cargas. Se por acaso a bateria se carregar, está totalmente carregada, a chave 1 abre e impede o módulo de sobrecarregar a bateria. E assim que a bateria descarrega um pouco aqui no consumidor, essa chave volta a fechar para repor a energia da bateria. Agora, caso a bateria descarregue em excesso, está no limite já daqueles 10 volts e meio, a chave 2 aqui abre.
impedindo a bateria de descarregar em excesso, e aí assim que a bateria chegar num nível de carga mais adequado, a chave 2 volta a se fechar. Então, o sistema é bem básico. Tem um outro tipo, que é o de chaves em paralelo também, que nós vamos ver agora. Já o sistema de chaves em paralelo, ele equivale é bem parecido com o que a gente viu anteriormente. No entanto, a chave que liga, existe uma chave extra, que é a chave 1, ao invés de ela ficar em série entre o módulo e a bateria, ela fica em paralelo com o módulo. Porque sempre que a bateria já está carregada, para ela não receber uma sobrecarga, essa chave 1 se fecha e faz um curto-circuito no módulo. Então a corrente que o módulo gera passa a circular aqui dentro só por ele mesmo, no curto-circuito. A gente já percebeu que esse curto-circuito não gera malefícios para o módulo, porque a corrente é pouca coisa acima do que a normal que ele está habituado a fornecer. Então, toda vez que a bateria está carregada, a chave 1 se fecha, faz um curto-circuito e impede que a corrente vá em excesso para a bateria. No momento que a bateria se descarrega um pouco, essa chave volta a abrir e permite que a bateria seja recarregada novamente. Existe um outro tipo de controlador de carga que a gente chama de PWM, pessoal. Ele é o modulação por largura de pulso. Para você conseguir esse tipo de controle, né, com tensão controlada e corrente controlada, no caso aqui vamos falar só de tensão, controlar a tensão que chega na bateria. Então você quer que não chegue a 12 volts, não chegue a 20 volts no módulo. Quer que às vezes chega a 13, às vezes chega a 14, às vezes chega a 15, dependendo do estado de carga da bateria. Isso é possível com esse tipo de controlador. O que acontece é que essas chaves, suponha essa chave aqui no sistema série, por exemplo. Se essa chave ficar fechada, a bateria recebe toda a tensão do módulo. Se ela ficar aberta, ela não recebe nenhuma tensão do módulo. Então imagine que eu pudesse abrir e fechar ela muito rápido. Estou falando de muito rápido mesmo, tipo milhares de vezes por segundo, kHz de frequência. O que vai acontecer é que essa questão da chave ficar aberta e fechada, ora vai ter energia chegando na bateria, ora não, em intervalos muito curtos. E aí, quando você fala de tensão contínua, a tensão que você percebe em um terminal, em um ponto do circuito, é a média da tensão. Então, vou dar um exemplo aqui, olha como a PWM funciona. Se eu fizer um chaveamento, né, aquela chavinha abrindo e fechando dessa forma, como está vendo aqui na primeira linha, 10% do tempo ela fica aberta e 90% fechada, ao contrário, né? 10% fechada, permitindo a passagem de corrente, e 10% aberta e 90% aberta, é como se, por exemplo, de 20 volts, a carga só enxergasse 10%, 20 volts. Agora, se eu fizesse um chaveamento com metade do tempo ligado e metade do tempo desligado, é como se ficasse com metade da carga apenas, metade da tensão. Então vamos supor que tivesse de 20 volts, a carga enxergaria 10. E se eu quisesse 18 volts, por exemplo, bastaria fazer um chaveamento bem rápido, só que mantendo 90% do tempo a chave aberta, a chave fechada, e 10% a chave aberta. Então a questão é que isso tem que acontecer muito rápido. Porque se eu ficar, por exemplo, imagina um intervalo de 10 horas, se eu mantenho 1 hora ligado e 9 horas desligado, continua sendo a tensão média daquele período como 10%. Só que não faz muito sentido, né, pessoal? Você manter o negócio ligado 1 hora e deixar 9 desligado. Então, a questão tem que ser bem rápida, coisa de milissegundos. Poucos milissegundos funcionando, poucos milissegundos não funcionando. E aí você consegue controlar esse valor de tensão. E aí esse sistema é um sistema mais moderno, né? Nem é tão moderno assim hoje em dia mais, é uma tecnologia bastante difundida aí no mercado, mas é um sistema bem mais eficiente do que esse com chaves que abrem e fecham, né, de acordo com a tensão do sistema. Por fim, nós temos um controlador que tem PWM, que é esse sistema que permite controlar a tensão, e tem um algoritmo que chama MPPT. Esse MPPT é uma função muito importante em sistemas fotovoltaicos, porque ele faz o controle do ponto de máxima potência do módulo. Então, a gente lembra lá dessa curva, nessa curva de potência por tensão, ou tem a curva IV também, que mostra que o módulo ele tem vários pontos ali de operação, mas tem um ponto só que gera a maior potência dele, que é que ele extrai a maior potência. E hoje em dia tem controladores de carga que eles têm esse algoritmo MPPT que consegue, baseado nesse chaveamento, né, permitindo ou não a passagem de corrente, forçar o módulo a fornecer a tensão e a corrente que gera uma maior potência. E geralmente, entre um controlador de carga desse tipo e desse tipo com MPPT,
você consegue uma geração até 30% maior, só por causa dessa função. E aí você tem um ganho muito grande, aí, até economizando módulos fotovoltaicos no seu sistema. A maioria dos controladores de carga mais modernos vão ter esse sistema, e esse sistema é encontrado também em inversores, né? Nós vamos ver isso no futuro também. Então, MPPT é uma função muito desejável em sistemas fotovoltaicos em geral. Eu vou terminar essa aula por aqui, que está ficando um pouco grande já, e aí na próxima videoaula eu vou falar um pouco das outras características, né, para você dimensionar um controlador de carga, e vou mostrar 2 exemplos de controladores também reais aqui para vocês. Então, até lá!